Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma aula de gramática. Vamos continuar a falar sobre sintaxe. Você deve se lembrar que a sintaxe em gramática trata da relação entre palavras, entre termos. Nós vamos falar de concordância. Termos que são dependentes de outros devem concordar com esses termos dos quais são dependentes. Nós vamos falar hoje de concordância nominal. Vamos ver algumas estruturas básicas, né, regras simples, para que você possa empregá-las a textos e perceber quando há construções equivocadas. Veja, regra geral, concordância nominal é a concordância em gênero e número do adjetivo, artigo, numeral e pronome com o substantivo a que se referirem. Então, veja, se numa oração você encontra um substantivo, deverá ver quais são as palavras que estão em torno desse substantivo, um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo e fazer a concordância devida em gênero e número. Essa é a regra geral, mas há casos particulares, específicos, pontuais. São esses casos que começaremos a ver agora. O adjetivo, com função de adjunto adnominal, referindo-se a dois ou mais substantivos, deverá ter a seguinte concordância. Observe a importância de ver se esse adjetivo está colocado antes ou depois dos substantivos aos quais eles se referem. Então, veja, se ele estiver posposto, referindo-se a mais de um substantivo, de gênero e número diferentes, o adjetivo concordará no masculino plural ou com o substantivo mais próximo. Observe que a função desse adjetivo é a de adjunto adnominal. Então, é necessário que você reveja seus conhecimentos de morfologia e sintaxe. Amiga e amigo sincero. Veja, a outra possibilidade seria dizer amiga e amigo sinceros. Colocar no plural, concordando com os dois substantivos. Amigo e amigas sinceras ou amigo e amigas sinceros. Eu posso concordar com o mais próximo ou colocar no masculino plural. Caso você tenha esse adjetivo, ainda com a função de adjunto adnominal, colocado antes dos substantivos, a concordância irá se modificar. Você só terá uma possibilidade. Então, não mais com o mais próximo ou plural. Agora será apenas com o substantivo mais próximo. Veja as construções. Sincera, amiga e amigo. Mais próximo é feminino, o adjetivo concordou com esse substantivo feminino singular. Sincero, amigo e amiga. O substantivo mais próximo é masculino e o adjetivo concordou no masculino singular. Você observou que a função sintática do adjetivo irá interferir na concordância e a posição dele também. Tanto é que nós falamos que o adjetivo, neste caso, tem a função de adjunto adnominal. Caso nós tenhamos o adjetivo com outra função sintática, a concordância também se fará de forma diferente. Vejamos. Concordância do adjetivo como predicativo do sujeito. Veja, agora a função sintática do adjetivo se modificou. Então, vamos ver algumas possibilidades. O adjetivo predicativo concorda com o sujeito em gênero e número. A lua estava cheia. Essa construção, para você, certamente não causa nenhum estranhamento. Se o sujeito for composto e for do mesmo gênero, quer dizer, os elementos que formam esse sujeito forem do mesmo gênero, o predicativo concordará no plural e no gênero dos sujeitos, se estiver posposto. Posposto, posto após o verbo. A lua e o céu estavam maravilhosos. Eu tenho aqui gêneros diferentes, por isso prevaleceu o masculino. Se eu tivesse dois elementos do mesmo gênero, eu teria maravilhoso, né, que é o predicativo. Se fossem, por exemplo, a lua e a estrela, né, eu diria estavam maravilhosas. Tudo bem? Então, eu vou observar qual é o gênero dos substantivos. Bem, outra possibilidade. Se o predicativo estiver anteposto a esse sujeito composto, posso escrever, estava maravilhosa a lua e o céu, ou estavam maravilhosos a lua e o céu. Qual é a diferença?
No primeiro exemplo, Maravilhosa concordou com o núcleo mais próximo desse sujeito composto, que é lua. Observe que o verbo ficou no singular também. E no segundo exemplo, maravilhosos refere-se à lua e céu. Como são substantivos de gêneros diferentes, o masculino prevalece e o verbo também foi para o plural. Muito bem. Se esse adjetivo for predicativo do objeto, não mais predicativo do sujeito, a concordância também será diferente. Você deve se lembrar do predicativo do objeto, aquela característica ou estado que se refere ao objeto, né? E que tem relação, que é uma consequência da ação verbal. Nós vamos agora pensar que o objeto vai ter mais de um núcleo substantivo. A concordância é única. Veja. Julguei inadequados seu comportamento e sua fala. Julguei seu comportamento e sua fala inadequados. Veja que não há possibilidade de se concordar esse predicativo do objeto apenas com o primeiro substantivo, quando esse predicativo do objeto estiver anteposto aos substantivos que estão formando o objeto. Então, aqui não seria possível dizer julguei inadequado seu comportamento e sua fala. Por que não? Porque inadequado não é adjunto adnominal, mas é um predicativo do objeto. Deverá vir sempre no plural quando se referir a objetos que tenham aí núcleos compostos, não é? Então, veja abaixo. Uma construção mais comum, certamente, para você. Julguei seu comportamento e sua fala inadequados. Eu não poderia dizer seu comportamento e sua fala inadequada, tal qual seria a opção caso inadequado fosse adjunto adnominal, mas não é. Percebeu? O predicativo do objeto só poderá ficar no plural. Esteja ele antes do objeto, o adjetivo, não é, que representa o predicativo do objeto, ou depois desse objeto, não importa a posição, ele ficará sempre no plural. Se forem substantivos de gêneros diferentes, será o plural masculino. Percebeu, então, a importância da função sintática? Há algumas